Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui estou tudo bem, graças a Deus. Vocês estão gostando do curso? Eu espero que sim, viu? A nossa aula de hoje é sobre o período de muda de penas. Muita gente fica preocupado, quer ficar dando remédio para o passarinho passar a muda rápido e esquece que esse período tem, esse tempo tem um período, né? O pássaro ele tem um ciclo que ele corre ali que é natural, todos os anos isso vai acontecer, podendo variar de ano em ano, entendeu? Então, por exemplo, o teu passarinho entrou em muda finalzinho de março, começo de abril esse ano, pode ser que ano que vem esse período troque, tá? Você não precisa ficar preocupado, é algo totalmente natural ter uma troca de meses ou uma troca de período, isso é normal. O que você tem que saber é o seguinte, opa, meu passarinho mudou, tá iniciando a muda de penas. Eu sei que é um ciclo, então vai começar a cair pena, ele vai parar de cantar, ou se não parar também não é um problema, tem passarinho que tem o fogo crônico, que a gente fala, né, que é fogo crônico, mas isso é totalmente natural, você tem que deixar o pássaro bem à vontade, tá certo? Meu passarinho começou a mudar, começou a cair pena, não tem uma ordem para a troca de penas, isso é natural. Ele vai fazer o ciclo, ele vai ciclar totalmente natural, totalmente à vontade. O que você tem que se preocupar é o seguinte: período de muda, o pássaro ele fica um pouquinho mais sensível, não é uma doença, mas é um período. Então você evitar de botar ele em corrente de ar gelado, entendeu? Você evitar de colocar ele em qualquer lugar. Tem que ter lá o local do seu criatório, como a gente já indicou para vocês, um local tranquilo, bom, tá? Para ele fazer a muda de pena tranquilamente, beleza? Então, quanto tempo que demora o período de muda de penas? Aproximadamente 2 meses, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas mais ou menos esse é o período para o passarinho trocar de pena e ficar bonitão. Mas tem o tal do repasse. O que é o repasse, pessoal? Repasse, o próprio nome já diz, tá? É uma troca de penas rápida, tá? Às vezes isso acontece um pouco antes da muda de penas, às vezes depois. É um processo natural também que o pássaro enfrenta, tá? Então pode ser que o teu pássaro só faça a muda. Pode ser que teu pássaro só faça o repasse, tá? E depois ele no continuar dos meses ali, ele vai fazer uma muda completa. Então você tem esses dois conceitos, repasse de pena e muda de pena, tá? Ambos os dois são totalmente naturais, normalmente em seguida. Às vezes acontece de dar um repasse antes da muda, às vezes acontece de dar depois, tá certo? Bom, também tem outras partes que teu pássaro faz a muda. Não é só das penas, é da cartilagem do bico e da cartilagem da patinha, tá certo? Então, juntamente com essa muda de penas, vai ter a muda de bico e a muda da cartilagem. Nesse período, o pássaro está passando por uma transformação corporal. A estrutura dele, toda a parte muscular está se enrijecendo. Então, é como se fosse um aniversário nosso, só que no pássaro ele demonstra isso com o corpo, né? A estrutura corporal dele vai se modificando, ele vai ficando mais velhinho. Nos coleiros você vai reparar que os machos vão ficando cada vez com o preto mais preto e com o branco mais branco, fora aqueles coleiros acinzentados que são uma diferença na plumagem, tá? Não é espécie, é plumagem. Então, pessoal, essa troca de cartilagem, ela deve ser feita um acompanhamento, tá certo? Você tem que fazer um acompanhamento. Se você quiser dar uma ajuda, não tenha necessidade, mas se você verificar que o passarinho está demorando um pouco a trocar a cartilagem da patinha, tem uma pomada chamada Dolemil. Você pode comprar e passar na região, no local. Fazer uma pequena massagem para você ajudar a soltar aquela casca, né? Pé cascudo também. Você pode passar essa pomada que ajuda. É uma pomada cicatrizante específica para pássaro, tá? Para essa região. O bico é o seguinte, muita gente fica, vou mudar a alimentação do passarinho, vou colocar algumas mole para ele comer. Tudo bem, mas você tem que entender que não tem a necessidade de ficar trocando a tua forma nutricional para esse período, entendeu? Não tem mesmo, muita gente, eu acho que o pessoal cria muita coisa, inventa muita coisa. Não, na natureza ele passa esse ciclo, né?
ele deve procurar alimentos mais moles e tal, mas não tem uma necessidade de ficar lá batendo cabeça para toda hora tá dando algo mole para ele, porque ele passa esse período naturalmente. Até porque se você deixar um osso de ciba, uma coisa mais dura na gaiola, um grito mineral não vai quebrar o bico dele, tá, gente? Eu nunca tive, nunca vi nenhum pássaro quebrar um bico com uma alimentação natural que a gente já deixa na gaiola, tá certo? A muda de bico, o pessoal pergunta para mim, João, a muda de bico dificulta do pássaro cantar? Sim, tá? Ele canta um pouco menos, você pode perceber que ele se esforça um pouco menos para cantar. Então a gente já inclui essa muda de bico e muda de penas no mesmo período, porque a gente sabe que o pássaro não vai dar aquele gásinho que precisa nem para reprodução, nem para torneios. Provavelmente eu já falei no curso quando que acontece a muda de penas. Naturalmente no começo do outono e inverno e no finalzinho do inverno, tá certo? Nesses períodos acontece a muda de penas porque o pássaro entende que a temperatura vai mudar, tá certo? Isso vai atingir toda a parte de fibra dele. O que acontece é que o pássaro acaba sentindo essa mudança climática também, entendeu? E ele segue o fluxo da natureza. Então lá fora também essas coisas também acontecem naturalmente. Você percebe que os pássaros dão uma diminuída no rendimento. O nosso da gaiola também não é diferente. Eu costumo falar que no período de muda de penas é um período que você tem que tratar melhor o seu passarinho. Porque é a partir daí que você vai ter uma boa reprodução, é a partir desse período que você vai ter um bom sucesso nos torneios. Então, se você deixar o teu passarinho mais jogado, por entender que tem que deixar ele mais quieto na gaiola, isso é uma forma errada, é uma forma antiga de se pensar. A forma mais correta e a forma atual de se tratar o passarinho na muda de penas é higienizando as gaiolas todos os dias que possível, trocando alimentação e renovando a alimentação todos os dias se possível, tá certo? Pessoal, isso é muito importante. O trato na muda de penas vai influenciar numa boa reprodução, vai influenciar num passarinho campeão de torneio, porque ele precisa entender que se você está cuidando bem nesse período, tá certo? Lá no período quando ele precisar de um pouquinho mais de vitamina para reproduzir, para participar de competição, ele vai entender que o dono dele está ajudando ele, entendeu? Está ajudando ele a ser um bom pássaro, a ter uma boa vida, entendeu? A não ter aquela montoeira de fezes na gaiola, porque vai prejudicar a saúde dele. Então ele vai entender que ele precisa dar o máximo dele porque ele está recebendo. Se ele está recebendo um bom trato, se ele está recebendo um carinho, um bom manejo, lá na frente ele vai te retribuir por tudo isso. Tem alguns mitos que o pessoal fala que tem que deixar encapado, que tem que cuidar do pássaro pouco, mexer poucas vezes na gaiola, porque senão vai encruar a muda de pena deles. Isso é tudo errado, tá, pessoal? É como eu falei, o pássaro vai encruar a muda, como a gente falou em aula passada, porque ele não está tendo bom trato, está faltando vitamina nele, tá certo? E o pássaro vai ficar doente se você deixar a gaiola cheia de fezes. Sobre a capa na muda de penas, ela é opcional, tá? Lembrando que sempre tem que ter uma abertura para o pássaro ter uma boa respiração, tá certo? Até porque aquelas fezes dele produzem um gás, se tiver tudo fechado pode fazer mal para o seu pássaro. Outro mito que contam é que você tem que limpar a gaiola e botar as penas que sobram, algumas penas de tamanho grande, para ele mudar com mais rapidez. Isso é mito, tá, gente? Eu não faço aqui e os meus pássaros mudam muito bem, muito rápido. Rápido que eu falo questão de 1 mês e meio, 2 meses, mas eles fazem esse período ciclando e quando eles voltam, no meu caso aqui, eu trato tão bem eles que quando eles voltam de sair de muda de penas, ele já sai tipo com 1, 2, 3 semanas já cantando bem. Algum demora um pouquinho mais, outro já é mais rápido, mais ativo, mas quando um começa a puxar o outro para o outro cantar junto, eles já vão começar a cantar bem e um já vai incentivar o outro a cantar e quando a gente vê já está aquela casa cheia de canto e cheia de alegria de novo. Outra loucura que pedem para fazer é botar um prego na água para o passarinho mudar. Pessoal, não façam isso, tá? O seu passarinho vai entrar no período de mudança natural, então não precisa ficar botando suplementação para forçar ele para mudar, não precisa botar um prego na gaiola, tá?
O que eu recomendo, se por exemplo você entrou em temporada de troca de penas padrão, né, e seu passarinho não trocou e você quer, pela falta de torneio ou pelo torneio ter acabado o torneio, e você quiser ajudar ele a fazer essa troca de penas para que ele volte na temporada certa, porque alguns passarinhos não caem a muda na temporada certa, é você esfriar o teu passarinho, tá? Tem algumas técnicas, por exemplo, ou você pode colocar ele próximo a outros machos, dependendo da espécie, tá? Até junto ou próximo. Um café você não pode botar junto, não, se você vai matar. Mas, por exemplo, um coleirinha, você pode botar gaiola aproximada, entendeu? Pode botar próximo. Esse teu passarinho vai cantar menos e vai esfriar. Aí você vai ajudar ele a entrar em muda de penas, que esfriando ele com a temperatura, com a temporada padrão, ele já vai trocar de penas. Ou utilizando da fêmea para fazer esse mesmo recurso, tá? Botar próximo a fêmea ali, deixar direto, ele vai cantar, começar a cantar menos e vai esfriar, tá bom? Outra dica é dar um choque nutricional nele também, tá? Então, por exemplo, você sempre trata bem o seu passarinho, né? Como a gente falou na aula de nutrição. Você pode deixar uma alimentação mais seca, mais com proteína baixa, né? Uma mistura de sementes mais tradicional. Uma semana, 2 semanas, depois você volta com esse choque nutricional. Aí bota uma farinhada, bota o tratinho para ele, bota a verdura, vai dar um choque nutricional, a plumagem dele vai começar a cair e as penas vão começar a cair, vai entrar em muda de penas, tá certo? São essas técnicas que eu sei, fora outra técnica que é deixar a temporada fazer por si, né? Ele começa a entrar em muda sozinho e começa esse período ciclando aí. O período de muda de bico e troca de cartilagem das patinhas e das unhas ali, né? Próximo a essa região aqui. E a muda de penas, elas estão em conjunto. Então, às vezes é no mesmo período, às vezes uma é antes, outra é depois, e pode variar. O importante é que você saber que essa cartilagem do bico é natural sair nesse período, né? E também essa casquinha sobressalente, a patinha dele também sai. Naturalmente, eles vão gastando esse recurso, ela vai abrindo e vai saindo, né? Vai crescendo outra pela parte de baixo e a estrutura corporal dele se renova. Pessoal, o que eu tenho para falar sobre temporada de muda de penas é isso, tudo o que eu sei é isso, e a aula que vem a gente vai falar sobre a muda de penas, como que eu faço aqui em casa, quais são os tratos que eu dou, se eu dou alguma suplementação, como que eu trato eles, se eu boto para rua, isso na prática. Muito obrigado e até mais.